O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A Sagrada Escritura tem como palavra especial o conceito de eleição. A eleição é aquilo que nos acontece quando nós somos arrebatados por um amor, que pode ser direcionado a alguma coisa, a alguma realidade, mas, sobretudo, quando nós encontramos uma pessoa. A eleição significa fazer a experiência de deixar de viver em si para viver no outro, de desaparecer um pouco de si para encontrar-se no outro. A Escritura diz que Deus ama com um amor de eleição Israel. Elegi Israel no deserto. Amei Israel com um amor eterno. É por eleição que o Senhor escolhe a Abraão e diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar. Terra onde corre leite e mel. É por eleição que o Senhor chama Moisés para ser libertador do povo em seu nome. É por eleição que o Senhor chama Samuel, o profeta, enquanto este ainda dormia, e lhe chama 3 vezes, porque o amor que elege é insistente. Samuel, Samuel, Samuel. E é por eleição que o Senhor chama Davi. Davi, na Escritura, é este eleito, graciosamente eleito pelo amor de Deus, como nós cantávamos no Salmo. A ideia, se pudéssemos traduzir com uma imagem, é que o Senhor é aquele que passa buscando reconhecer aqueles que se abrem a Ele. E ao passar, olha Davi, apaixona-se por Davi. Encontrei e escolhi a Davi, o meu servidor, e o ungirei para ser rei. Será para mim como um filho. A eleição é isto: nós damos ao outro o direito de ser importado para dentro da nossa alma, e ele passa a ser especial no nosso coração. É assim que nós elegemos os nossos amigos, é assim que nós elegemos com quem vamos nos casar, é assim que nós elegemos quem irá seguir conosco a travessia, e é assim que Deus elege Davi para ser o seu rei. E qual é o motivo desta eleição, desta paixão de Deus que faz encontrar Davi, pequenino, franzino, no meio dos seus grandes irmãos? É aquilo que Deus vê no coração de Davi. A Escritura diz, e assim ecoa nos Atos dos Apóstolos, Davi era um rei segundo o coração de Deus. Mas nós poderíamos imaginar, Davi, o mesmo que comete adultério? Davi, o mesmo que em algumas circunstâncias comete erros? Davi, o mesmo que diz para si, nos Salmos 50, diz sobre si ter nascido todo em pecado? Como é que Davi pode ser um rei segundo o coração de Deus, se ele era falho como somos todos nós falhos, e fracassamos e desanimamos e não conseguimos sustentar as nossas promessas?
é que Davi era alguém que sabia onde estava o seu coração. Mesmo na experiência de pecado, como todos nós pecamos, mesmo na experiência da sua fraqueza, Davi não dissimula a sua fragilidade, as suas sombras. Mas toda vez que olha para si e vê fragilidade, fraqueza e sombra, não oculta atrás da hipocrisia, como por exemplo fazem os fariseus do Evangelho, mas apresenta ao Senhor para ser curado. O Salmo 50 dá testemunha de que após ter pecado por adultério, Davi apresenta ao Senhor o seu coração. E aqui um ensinamento muito precioso para nós. Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Ele nos conhece. Não espera que nós não caiamos nunca. Não espera que nós sejamos os melhores. Espera que nós saibamos onde está o nosso coração. O Deus da Bíblia, o Deus que se revela em Jesus Cristo, não é alguém preocupado com o nosso rigor moral. Inclusive, Cristo não se interessava pelos fariseus. Os fariseus eram certos demais, já estavam cheios demais para receber a graça. E quem está cheio de orgulho termina despencando e não tem abertura para receber a Deus. O nosso Deus, o Deus da Escritura, é um Deus ciumento e zeloso no seu amor. Nos perdoa constantemente e nos alcança na nossa fraqueza, até que nós sejamos capazes de compreender que Ele não deseja que nós sejamos os mais perfeitos, os mais rigoristas do ponto de vista moral, mas nos perdoa continuamente até que nós sejamos capazes de entender que devemos amá-lo mais do que qualquer objeto de desejo. É muito mais um ciumento, é muito mais alguém que quer nos atrair do que alguém que deseja que nós ofereçamos a nossa pretensa santidade, as nossas ilusões e as nossas aparências. Se vemos e prestamos atenção no caminho feito a partir da leitura de ontem, vemos que Saul não sabia onde estava o seu coração e torna-se um rei perverso. O coração de Saul se desentrega e, portanto, retira-se dele o espírito do Senhor. Afastou-se da voz do Senhor, do seu ensinamento, afastou o seu coração dos caminhos do Senhor. O texto de ontem, que fala da repreensão que Samuel faz a Saul, tem assim o seu sentido. A ideia é que Saul, diante dos despojos da guerra, diante dos bens, precipita-se sobre aquilo como uma ave de rapina. O texto da Escritura está nos ajudando a entender o que acontece conosco quando nós perdemos o lugar onde está o nosso coração. Quando nós perdemos o lugar onde está o nosso coração, nós sofremos para encontrar e às vezes nem sequer encontramos. Buscamos compensar no consumo, no egoísmo, na soberba, aquilo que nos falta na experiência do amor. Saul se precipita, torna-se ambicioso, avarento e por isso perde de ser rei, perde o direito de ser rei, perde o seu coração. Davi, ao contrário, se observamos bem, é alguém que na Escritura sabe onde está o seu coração e mesmo ao tropeçar, redescobre-se. Faz inclusive das próprias falhas e do próprio pecado uma ocasião de se redescobrir. Às vezes a gente falha e a gente erra e a gente quer se esconder e não se assume. Davi, ao contrário, faz da falha, faz do desencontro uma possibilidade de reencontrar-se. E num mergulho, inclusive na própria fraqueza, inclusive no próprio pecado, mergulhando dentro de si, redescobre a Deus e é então devolvido a si mesmo. É ele, o próprio Davi, como rei, que irá cantar no Salmo 131. Ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas e de ambições.
A minha alma, Senhor, diz Davi no Salmo 131, é como uma criança bem tranquila que deita-se no seio e no colo de sua mãe e diz: espere Israel no Senhor se encontra a sua paz. Esta era a grandeza do coração de Davi. Quando errava, fazia como as crianças que se machucam, ia até o Senhor para que o curasse como mãe e como pai e devolvesse ao seu coração a sua paz. Quero terminar esta reflexão com a correção que Deus faz ao profeta Samuel, que embora fosse profeta, era homem e falho e faz aquilo que nós, enquanto homens e mulheres, costumamos fazer, detinha-se na aparência. Quando vai à casa de Jessé para ungir o rei, olha Eliabe de estatura grande e procura consolar-se em Eliabe da decepção de Saul. Samuel ainda não tinha entendido, porque o texto diz que Saul era um homem robusto, distinguia-se de todos os homens, mas o Senhor Deus: rejeitei Saul. Saul encheu-se de si. E todas as vezes que nós enchemos de si, nós nos tornamos pesados demais e tombamos. Ele então, após de ver cada um dos 7 filhos de Jessé, encontra este franzino. E antes de tudo corrige Samuel. Samuel, diz o Senhor, não olhe segundo a sua aparência, nem segundo a sua grande estatura. O homem vê segundo as aparências, mas o Senhor vê o que está no coração. Vê conforme a essência. Nós tendemos, irmãos e irmãs, a buscar o repouso das nossas almas em 3 coisas. Tentemos buscar repousar a nossa alma nas aparências. Queremos ter a melhor casa, o melhor carro, estar com a melhor roupa, tirar a melhor foto. Mas nisso nosso coração se decepciona, porque toda a aparência e toda a beleza deste mundo, inevitavelmente em algum momento passa, nos decepciona e provoca fastio. A gente se enfara da beleza. Alguém um dia nos deslumbra e de repente abre a boca e a gente diz: nossa, era só isso. Então nós tendemos a passar pela busca de viver uma vida rigorosamente correta, para assim nos convencermos de que a retidão da vida, a retidão da nossa família, termos os melhores filhos e os netos melhores do que os netos da vizinha, irão trazer a paz ao nosso coração. Mas de repente algo acontece na nossa casa e nos desconcerta. O nosso filho faz alguma coisa que nos vira do avesso e nós temos que nos confrontar com a verdade de que nenhum de nós vale tanta coisa assim. E assim podemos tender a buscar a felicidade e a realização em alguma doutrina, e Cristo no Evangelho alerta para tomarmos cuidado com isso. Porque se nós não tivermos um coração curado, um coração que busca fazer experiência de Deus, a nossa religião será hipócrita. E nós iremos confundir as coisas. Nós às vezes podemos nos comportar assim, já vimos alguém assim, que entende de tudo da igreja, sabe o nome de cada peça da sacristia, sabe o dia de cada santo do calendário litúrgico, mas é amargo, é murmurador, é murmuradora. E Cristo diz a estas pessoas e diz a nós quando assim nos comportamos: acaso o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? As leis e as doutrinas e os ensinamentos foram feitos para nos aproximar de Deus ou para nos enchermos de orgulho? Gosto daquela frase que diz La Rochefoucauld: a virtude não iria tão longe se a vaidade não a acompanhasse. Às vezes nós não somos virtuosos e não estamos dentro da igreja porque experimentamos o amor de Deus, mas porque somos vaidosos. É preciso fazer o outro passo. Ir além das aparências, ir além da ilusão de sermos melhores do que os outros, irmos além de uma religião que é estética para passarmos a experiência, e a experiência é o salto na fé. A experiência significa nascer de novo, a experiência de Deus significa sair de si mesmo, a experiência de Deus significa, como diz o próprio Cristo, fazer-se como criança. Davi era uma criança de agradável coração, uma criança onde o Senhor podia entrar sem despretensão e assim agir com a sua graça.
Estejamos atentos, o Senhor Jesus diz que quem não for como criança, quem não for como Davi, jamais entrará no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.